Meu filho me disse para dormir no depósito. Não foi um pedido, foi uma ordem, dita com aquela frieza que só quem tem certeza da própria impunidade consegue ter. Mãe, você vai dormir lá nos fundos, aqui não tem mais espaço para você. Como se eu fosse um móvel velho, como se 60 anos de vida, de cuidado, de sacrifício, pudessem caber num cômodo de 3 metros quadrados, sem janela, cheio de caixas e teias de aranha. Eu olhei para ele e senti algo se partir dentro de mim, mas não disse nada. Apenas peguei meu travesseiro, minha coberta fina, e fui. O que ele não sabia, o que ninguém sabia ainda, é que enquanto ele estava de viagem comemorando a própria arrogância, eu descobri a verdade. A casa sempre esteve no meu nome. Sempre. E quando ele voltou, não havia mais casa. Não para ele. Às vezes, a justiça não grita. Ela apenas troca a fechadura. Antes de continuar, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Neuza. Tenho 60 anos, 2 mãos gastas de tanto trabalhar e um coração que demorou 6 décadas para entender que amor não é sinônimo de permissão para ser pisada. A história que vou contar não é bonita. Não tem aqueles finais de filme onde todo mundo se abraça e pede desculpas. Mas tem verdade. E tem justiça. Do tipo que vem devagar, mas quando chega muda tudo. Tudo começou, ou talvez tenha terminado, numa terça-feira de março. Fazia um calor sufocante em São Paulo, aquele tipo de calor que gruda na pele e não sai nem com banho frio. Eu estava na cozinha preparando o almoço como sempre fiz. Arroz, feijão, bife acebolado. A mesma rotina de 35 anos. Meu filho, Marcelo, estava sentado na sala, mexendo no celular. Ele tinha voltado do trabalho mais cedo, o que era raro. Normalmente ficava até tarde, ou dizia que ficava. Eu nunca soube ao certo. Desde que o pai morreu, 5 anos atrás, Marcelo assumiu o controle de tudo. Da casa, das contas, das decisões. E de mim. No começo, achei que fosse proteção. Um filho zeloso cuidando da mãe viúva. Mas proteção não humilha. Proteção não diminui. E foi exatamente isso que Marcelo começou a fazer aos poucos, com uma sutileza que só quem conhece a vítima por dentro consegue aplicar. Mãe, desliga esse fogão, preciso falar com você. A voz dele era seca. Eu desliguei o fogo, limpei as mãos no pano de prato e fui até a sala. Ele estava de pé, braços cruzados, aquela postura de quem já decidiu tudo e só está comunicando. Senta aí. Sentei. Olha, eu tô cansado de falar a mesma coisa. Você não colabora, não respeita as regras da casa, fica enchendo o saco com essas coisas de querer mudar móvel de lugar, de reclamar da Mariana. Mariana era a namorada dele. Morava com a gente há uns 8 meses. Desde que ela entrou na casa, tudo mudou. Ela tratava o lugar como se fosse dela. Mudava as coisas de lugar, jogava minhas panelas fora, dizia que estavam velhas demais, reclamava do cheiro da minha comida, revirava os olhos quando eu falava. E Marcelo? Marcelo deixava. Filho, eu só pedi para ela não jogar fora as minhas coisas sem perguntar. Aquela panela era da sua avó, eu. Chega, mãe. Ele bateu a mão na mesa. Chega dessa papagaiada. A casa não é sua, entendeu? Não é. O pai deixou tudo no meu nome. Você tá aqui porque eu o deixo. Então ou você se comporta, ou... Ele não terminou a frase. Não precisava. A ameaça estava clara. Senti meu peito apertar. As mãos começaram a tremer. Tentei falar, mas a voz não saiu. Apenas balancei a cabeça. Ótimo. Ele voltou a mexer no celular como se nada tivesse acontecido. E outra coisa, a Mariana tá grávida. A gente vai precisar do seu quarto para fazer o quarto do bebê. O mundo girou. Meu quarto. O quarto que dividi com meu marido por 28 anos. Onde criei meu filho. Onde chorei a morte do meu companheiro. E eu vou dormir onde? Marcelo nem levantou os olhos do celular. No depósito dos fundos. Lá tem espaço. Você arruma direitinho, bota um colchão, fica bom. Depósito. Ele estava me mandando dormir no depósito. Olhei para ele procurando algum sinal de dúvida, de arrependimento, de humanidade. Não encontrei nada. Apenas indiferença. Marcelo, filho. Minha voz saiu fraca, quebrada. Não faz isso comigo, por favor. Mãe, não vem com drama. É só um quarto. Você já tá velha, não precisa de tanto espaço. E a gente precisa planejar o futuro da família. Você entende, né? Família. Ele disse, família, como se eu não fizesse parte. Eu não discuti,
Não gritei, apenas levantei, voltei para a cozinha e terminei de fazer o almoço. Coloquei a comida na mesa. Chamei os dois. Eles comeram sem nem olhar para mim. Mariana reclamou que o arroz estava sem sal. Marcelo concordou. Depois do almoço, fui até o depósito. Um cubículo de 3 metros quadrados, sem janela, sem ventilação. Cheirava a mofo. Tinha caixas empilhadas, ferramentas velhas, uma bicicleta quebrada que Marcelo nunca consertou. Ali, no meio daquele abandono, eu dormiria. Limpei o chão. Varri as teias de aranha. Trouxe um colchão fino que estava guardado. Estendi um lençol. Coloquei meu travesseiro. Naquela noite, deitada naquele buraco escuro, olhando para o teto rachado, eu não chorei. Algo dentro de mim já tinha secado. Algo tinha morrido. Ou talvez, algo estivesse apenas começando a despertar. Os dias seguintes foram uma rotina de invisibilidade. Eu acordava antes de todo mundo, preparava o café, lavava a louça, limpava a casa. Mariana acordava tarde, reclamava de tudo, e Marcelo fingia que eu não existia. Toda noite, eu voltava para o depósito, fechava a porta, deitava no escuro. E pensava em como tinha chegado até ali, em como um filho que eu carreguei no colo, que eu acordei de madrugada para amamentar, que eu protegi de tudo, agora me tratava como um estorvo. Pensava no meu marido, no Antônio. Será que ele sabia? Será que antes de morrer, ele realmente tinha tirado o meu nome da casa? Será que ele também tinha me abandonado? Eu queria acreditar que não. Mas Marcelo repetia tanto aquilo, a casa tá no meu nome, a casa tá no meu nome, que eu comecei a aceitar como verdade. Até que um dia, tudo mudou. Era uma quinta-feira. Marcelo tinha avisado que iam viajar de férias para Florianópolis. A mãe da Mariana morava lá, e eles iam ficar 2 meses. 2 meses inteiros. Mariana estava animada, falando sobre praias, passeios, sobre como ia ser bom respirar longe daqui. Marcelo mal olhou para mim quando disse que eu ficaria tomando conta da casa. Eu fiquei sozinha, finalmente. Resolvi arrumar os armários do quarto. O quarto que ainda era meu, mas que logo seria tomado. Enquanto mexia nas coisas do Antônio, nas gavetas que eu nunca tinha tido coragem de abrir desde a morte dele, encontrei uma pasta, velha, de couro gasto. Dentro dela, documentos, certidões, papéis do inventário. E lá, no meio de tudo, a escritura da casa. Meu coração disparou. Abri o documento com as mãos tremendo e li. Proprietária, Neuza Aparecida dos Santos. Meu nome. A casa estava no meu nome, não no nome do Marcelo. No meu. Sentei no chão. A pasta caiu do meu colo. Eu não conseguia respirar direito. Tudo era mentira. Ele mentiu. Meu próprio filho mentiu para me controlar, para me diminuir, para me enfiar num depósito e me fazer acreditar que eu não tinha direito a nada. A raiva veio. Não aquela raiva quente e explosiva. Não. Veio gelada, calculada, perigosa. Peguei o documento. Peguei minha identidade. Peguei meu celular e liguei para Célia. Célia era minha amiga de infância. A gente tinha crescido no mesmo bairro, estudado na mesma escola. Ela sempre foi mais decidida que eu, mais corajosa. Casou, descasou, montou um negócio próprio. Hoje em dia, ela tinha uma imobiliária. E ela sempre disse que se um dia eu quisesse vender aquela casa, ela comprava na hora. Neuza, a voz dela era alegre. Menina, que saudade. Tudo bem? Célia, minha voz saiu trêmula, mas firme. Você ainda quer comprar minha casa? Silêncio do outro lado. Neuza, você tá falando sério? Completamente. Mas... E o Marcelo? A casa é minha, Célia. Sempre foi. E eu quero vender. Agora. Outro silêncio. Neuza, isso é sério demais. Você tem certeza? Pensou bem? Respirei fundo. Eu preciso de uma semana para organizar as ideias, para ter certeza. Mas eu acho que já sei o que eu quero. Tá bom. Uma semana. Pensa com calma. E se decidir mesmo, eu compro. Você sabe que sempre quis aquela casa. Eu sei. Obrigada, Célia. Desliguei o telefone e fiquei parada no meio da sala, segurando a escritura nas mãos. Uma semana. 7 dias para decidir se eu tinha coragem de virar minha vida do avesso. Aquela semana foi estranha. Eu continuei fazendo tudo como sempre. Limpava, cozinhava, arrumava, mas por dentro, algo tinha mudado. Cada cômodo daquela casa eu olhava de um jeito diferente. Cada móvel, cada lembrança. Comecei a pensar no que eu faria se realmente vendesse tudo. Onde eu iria?
O que eu faria com o dinheiro? Quem eu seria sem aquelas paredes? Sentei na cozinha com um caderno velho e uma caneta. E comecei a escrever. Plano. 1. Vender a casa para Célia. 2. Pegar o dinheiro e sair do Brasil. 3. Recomeçar. Em algum lugar onde ninguém me conheça como a mãe do Marcelo. Pensei em Portugal. Sempre tive vontade de conhecer. Minha avó era portuguesa. Eu cresci ouvindo histórias de Lisboa, do Tejo, das ruas de pedra. Talvez fosse a hora de conhecer de verdade, de morar lá. Pesquisei na internet. Preços de aluguel, custo de vida, visto. Descobri que com a quantia da venda, eu conseguiria viver tranquila por um bom tempo. Talvez até montar algo pequeno. Uma costura, quem sabe. Sempre fui boa com as mãos. Fiz listas, rabisquei planos. Imaginei uma vida onde ninguém me mandava dormir no depósito. E a cada dia que passava, a decisão ficava mais clara. No 6º dia, liguei para Célia. Pode vir amanhã, eu vou vender. Célia chegou pontualmente às 10 da manhã. Ela trouxe a advogada, doutora Patrícia, uma mulher de uns 40 anos, de óculos finos e postura séria. As duas entraram na sala como quem entra em território conhecido, mas respeitoso. Preparei café. Coloquei as xícaras na mesa. Aquela mesma mesa onde tantas vezes fui diminuída. Hoje, ela seria o palco da minha libertação. Neuza, antes de qualquer coisa, começou doutora Patrícia abrindo a pasta. Eu preciso confirmar alguns pontos. A escritura está mesmo no seu nome? Entreguei o documento. Ela examinou cada página com atenção. Célia ficou quieta, me observando. Conhecia meu rosto havia décadas. Sabia ler cada ruga, cada silêncio. Está tudo certinho, disse a advogada, erguendo o olhar. A casa é sua, registrada em cartório, inventário finalizado. Você tem plena capacidade de vender. Senti um alívio estranho. Como se, até aquele momento, uma parte de mim ainda duvidasse, ainda acreditasse na mentira do Marcelo. E o seu filho sabe? Perguntou doutora Patrícia com delicadeza. Não. Ele mora aqui com você? Sim, ele e a namorada. Mas estão viajando. Voltam só daqui a... Fiz as contas mentalmente. Uns 50 dias. Célia e a advogada trocaram um olhar. Neuza, disse Célia segurando minha mão. Você tem certeza disso? Porque depois que assinar, não tem volta. E quando ele voltar, eu sei. Minha voz saiu firme. Eu sei exatamente o que vai acontecer. E eu quero isso. A advogada assentiu. Então vamos aos trâmites. A papelada levou 3 horas. Assinaturas, reconhecimento de firma, transferência bancária. Célia pagou à vista, como prometeu. O valor era justo. Nem generoso demais, nem explorador. Exatamente o que a casa valia. Quando tudo estava concluído, olhei para a conta no celular e vi o dinheiro lá. Real. Concreto. Pela primeira vez em 5 anos, eu tinha algo que era só meu. Neuza. Célia me abraçou na porta. Se precisar de qualquer coisa, me liga. Qualquer coisa mesmo. Obrigada, Célia. De coração. Ela entrou no carro e foi embora. Doutora Patrícia também. Fiquei sozinha na casa. Mas agora, ela não era mais minha. E de alguma forma, isso me libertava. Nos dias seguintes, me tornei uma pessoa diferente. Não externamente. Por fora, eu continuava fazendo tudo igual. Limpava, cozinhava, mantinha tudo em ordem. Mas por dentro, algo tinha se reorganizado. Eu não era mais a Neuza que aceitava. Eu era a Neuza que decidia. Comecei a separar minhas coisas. Poucas, na verdade. Roupas, algumas fotos, documentos, as panelas da minha mãe. Essas eu não deixaria nunca. Cada peça era uma memória. Um pedaço de quem eu era antes de me perder naquele casamento, naquela maternidade sufocante. Guardei tudo em malas velhas, escondidas no depósito. O mesmo depósito onde fui obrigada a dormir. Agora, ele guardava meu futuro. Pesquisei passagens para Lisboa. Encontrei uma para dali a 3 semanas. Tempo suficiente para resolver os últimos detalhes, fechar a conta de luz, cancelar contratos. Eu ia deixar tudo certo. Não por eles, por mim. Porque eu não queria dever nada a ninguém. Foi numa dessas tardes de organização que o telefone tocou. Marcelo, meu coração disparou. Respirei fundo antes de atender. Oi, filho. Mãe, tá tudo bem aí? A voz dele era casual. Nem um pingo de preocupação genuína. Apenas checagem de rotina. Tá tudo bem. Tudo em ordem. A casa tá limpa? Não deixa bagunçar não, hein? A Mariana vai querer tirar foto quando a gente voltar. Tirar foto.
da casa que ela achava que era dela. Tá tudo limpo, Marcelo. Ótimo. A gente tá adorando aqui. Mãe da Mariana tá tratando a gente super bem. Comida boa, praia todo dia. Você nem imagina. Não, eu não imaginava. Porque pra mim, nunca houve praia. Nunca houve descanso. Só obrigação. Que bom, filho. Bom, era só isso. Qualquer coisa você me liga, tá? Tá. Ele desligou. Fiquei olhando pro telefone na mão, sentindo uma mistura de raiva e pena. Raiva do que ele fez. Pena do que ele ainda não sabia que tinha perdido. 2 semanas se passaram. Cada dia eu ficava mais leve, mais certa. Arrumei os últimos detalhes da viagem. Imprimi o bilhete. Comprei uma mala nova, coisa que nunca tinha feito na vida. Sempre usei as mesmas malas velhas, remendadas. Essa era nova, vermelha, bonita. Ela representava tudo que eu estava me permitindo ser. Na véspera da viagem, sentei na sala vazia. Já tinha levado quase tudo para o depósito. Os móveis continuavam ali, mas a alma da casa tinha ido embora, junto comigo. Peguei uma caneta e um papel. Precisava deixar um recado, não porque eles mereciam explicação, mas porque eu merecia dizer a verdade. Escrevi devagar, escolhendo cada palavra. Marcelo, quando você ler isso, eu já vou estar longe. A casa nunca foi sua. Sempre esteve no meu nome. Seu pai nunca tirou meu nome de nada. Você mentiu. Inventou uma história para me controlar, para me fazer sentir pequena, invisível, sem direito a nada. E por muito tempo eu acreditei. Mas um dia, enquanto você estava viajando, eu encontrei a escritura e descobri a verdade. Vendi a casa. Para Célia, minha amiga de infância. O dinheiro é meu. A vida agora também é. Você me mandou dormir no depósito como se eu fosse um estorvo. Como se 60 anos de vida, de dedicação, de amor, não valessem um quarto decente. Agora você vai entender o que é não ter onde dormir. Não vou pedir desculpas. Não vou explicar mais nada. Só vou dizer uma coisa. Eu mereço mais. Sempre mereci. E finalmente, eu acreditei nisso. Boa sorte explicando para Mariana onde vocês vão morar. Mãe, dobrei o papel. Coloquei em cima da mesa. Bem no centro. Olhei ao redor uma última vez. Aquela casa tinha sido minha prisão, meu palco de humilhações, mas também tinha sido o lugar onde eu acordei. Peguei minhas malas, fechei a porta, não olhei para trás. O voo saiu de Guarulhos às 7 da noite. Eu cheguei com 2 horas de antecedência, nervosa, animada, assustada, tudo ao mesmo tempo. Nunca tinha viajado para fora do Brasil. Nunca tinha andado de avião sozinha. Mas ali estava eu, aos 60 anos, atravessando o portão de embarque com uma mala vermelha e um coração cheio de futuro. Sentei na poltrona da janela. O avião decolou. São Paulo foi ficando pequena lá embaixo, as luzes da cidade se transformando em pontinhos dourados. Encostei a testa no vidro frio e sorri. Pela primeira vez em décadas, eu não sabia exatamente o que ia acontecer. E isso era maravilhoso. Cheguei em Lisboa numa manhã clara de abril. O céu estava azul, o ar fresco e a cidade parecia um postal antigo ganhando vida. Peguei um táxi para o apartamento que tinha alugado, um kitnet pequeno no bairro de Alfama, perto do Tejo. O motorista era simpático, falava com aquele sotaque que eu só conhecia de filmes. Primeira vez em Lisboa? Primeira. Vai gostar. Lisboa acolhe bem. Eu queria acreditar nisso. O apartamento era simples. Um quarto, uma cozinha minúscula, uma janela que dava para a rua de pedras, mas era meu. Ninguém ia me mandar sair dali. Ninguém ia me humilhar. Abri a janela. O cheiro de mar entrou. Ouvi o barulho do elétrico passando, o sino de uma igreja ao longe. Respirei fundo. Eu tinha conseguido. Os primeiros dias foram de adaptação. Aprendi a andar pela cidade, a pegar o transporte, a fazer compras no mercado local. As pessoas eram gentis. Algumas estranhavam meu sotaque brasileiro, mas logo puxavam conversa. Comecei a frequentar uma cafeteria perto de casa. A dona, Dona Lourdes, era uma senhora de uns 70 anos, de sorriso largo e mãos sempre ocupadas. Você é do Brasil? Perguntou no segundo dia. Sou, de São Paulo. E veio para cá sozinha? Vim. Ela me olhou com aquele jeito que só mulher que já viveu muito tem. Um olhar que entende sem precisar ouvir. Bem-vinda, menina. Aqui você vai ficar bem. E de alguma forma, eu acreditei. 2 semanas depois de chegar, estava tomando café na varanda quando o celular tocou. Número desconhecido.
Brasileiro. Atendi. Alô? Mãe! A voz do Marcelo explodiu do outro lado. Que merda é essa? Meu coração acelerou, mas minha voz saiu calma. Oi, Marcelo. Não me vem com oi. O que você fez? Cadê a casa? Tem gente morando aqui, gente estranha. A casa era minha, filho. Eu vendi. Você não podia. A casa era minha. O pai deixou para mim. Não deixou. A escritura sempre esteve no meu nome. Você mentiu. Silêncio tenso do outro lado. Você tá louca. Cadê você? Volta aqui agora. Não vou voltar. Como assim não vai voltar? Você é minha mãe. Você tem obrigação. Respirei fundo. Eu não tenho obrigação nenhuma de aceitar ser tratada como lixo, Marcelo. Você me botou para dormir num depósito. Me humilhou. Me mentiu. E agora quer que eu volte? Eu não... Foi mal, tá? A gente pode conversar, resolver isso. Não tenho que resolver. Eu já resolvi. Mas onde eu vou morar? A Mariana tá grávida. Isso não é mais problema meu. E desliguei. Bloqueei o número. Fiquei olhando pro Tejo, pro rio que corria calmo, indiferente aos dramas humanos. E pela primeira vez em 60 anos, eu me senti realmente livre. Depois de desligar na cara do Marcelo, fiquei parada na varanda por horas, apenas olhando. O Tejo refletia o sol da tarde, os barcos passavam devagar, turistas tiravam fotos na margem. A vida seguia, indiferente, bonita. Eu tinha feito algo irreversível, tinha cortado o cordão. E em vez de sentir culpa, como sempre senti quando contrariava alguém, eu sentia paz. Uma paz estranha, nova, como acordar depois de anos dormindo mal. Os dias em Lisboa começaram a criar uma rotina. Acordava cedo, tomava café na janela, via o sol nascer sobre os telhados alaranjados de Alfama. Descia as escadas de pedra até a cafeteria da Dona Lourdes, onde sempre pedia um galão e um pastel de nata ainda quente. Dona Lourdes gostava de conversar. Não era intrometida, mas curiosa naquele jeito carinhoso de quem já viu muita vida passar. Então, Neuza, já tá se sentindo em casa? Tô, aos poucos. E a família? Não sente falta? Hesitei. Ela percebeu. Desculpa, menina. Não quero ser abelhuda. Não, tudo bem. Respirei fundo. Eu tenho um filho, mas a gente não se fala mais. Ela assentiu devagar, sem julgar. Às vezes, a gente precisa se afastar para conseguir respirar. Não é egoísmo, é sobrevivência. Aquelas palavras ficaram comigo o dia inteiro. Sobrevivência. Era exatamente isso que eu estava fazendo. Sobrevivendo. Finalmente. 2 semanas depois, comecei a procurar algo para fazer. Não podia ficar parada. Nunca fui de ficar parada. O dinheiro da venda dava para viver tranquila por um bom tempo, mas eu precisava me sentir útil. Precisava construir algo. Passeando pelo bairro, encontrei um pequeno ateliê de costura. A vitrine tinha vestidos de festa, ajustes, concertos. Entrei. A dona era uma mulher negra, de uns 50 anos, cabelos crespos presos num coque, óculos pendurados no peito. Boa tarde. Posso ajudar? Boa tarde. Eu vim perguntar se a senhora não precisa de ajuda. Sei costurar. Aprendi com minha mãe. Ela me olhou de cima a baixo, não com desconfiança, mas com curiosidade. Você é brasileira? Sou. Há quanto tempo tá aqui? Umas 3 semanas. E já tá procurando trabalho? Preciso me ocupar. Ela sorriu. Como é seu nome? Neuza. Prazer, Neuza. Eu sou a Conceição. E olha, até que preciso sim de uma mão. Tá cheio de serviço, e eu sozinha não dou conta. Meu coração deu um salto. Sério? Sério. Mas vou te testar, viu? Não contrato só porque tem boa vontade. Claro. Ela me levou até uma mesa cheia de tecidos e me entregou um vestido que precisava de ajuste na cintura. Mostra o que você sabe fazer. Sentei na máquina. Enfiei a linha. Ajustei o tecido. E comecei. As mãos sabiam o que fazer. Era músculo, memória, anos de prática. Costurei com calma, com precisão. Quando terminei, entreguei para ela. Conceição examinou cada ponto. Você é boa. Obrigada. Quando pode começar? Amanhã, se quiser. Ela estendeu a mão. Bem-vinda ao ateliê, Neuza. Trabalhar ali foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre pertencer, sobre ter um propósito. Conceição era exigente, mas justa. E aos poucos, a gente foi criando uma amizade. Ela também tinha uma história difícil.
Veio de Cabo Verde ainda jovem, fugindo de um casamento arranjado. Construiu tudo sozinha. O ateliê, a vida, a dignidade. A gente se reconhece, Neuza, disse ela um dia, enquanto ajustávamos um vestido de noiva. Mulher que recomeçou sabe o cheiro de outra que fez o mesmo. Sorri. É verdade. E seu filho? Tentou falar com você de novo? Balancei a cabeça. Tentou. Mandou mensagem, ligou de outros números. Eu bloqueio tudo. E como você se sente? Pensei antes de responder. Livre. Pela primeira vez, livre. 2 meses depois de começar no ateliê, recebi uma mensagem no WhatsApp. Número desconhecido. Brasileiro. Abri. Neuza, aqui é a Mariana. Por favor, não bloqueie. Eu só preciso falar com você. Só uma vez. Fiquei olhando para a mensagem por longos minutos. Meu primeiro impulso foi apagar e bloquear, mas algo me impediu. Curiosidade, talvez, ou apenas cansaço de fugir. Respondi. O que você quer? A resposta veio rápido. Conversar. Pode ser por aqui mesmo. Eu não vou te incomodar, prometo. Suspirei. Fala. Uns 2 minutos se passaram. Então ela começou a digitar. Eu sei que você não me deve nada. E eu não tô pedindo perdão porque sei que não mereço. Mas eu precisava te dizer uma coisa. Você estava certa. Não respondi. Apenas esperei. Quando a gente voltou da viagem e encontrou a casa vendida, o Marcelo enlouqueceu. Gritou comigo, quebrou coisas, me culpou por tudo. Disse que foi porque eu fiquei do seu lado uma vez, lembra? Aquele dia que eu disse para ele não ser tão duro com você. Ele nunca esqueceu. Eu me lembrava vagamente. Foi um dia em que Marcelo tinha gritado comigo por causa de um prato quebrado. Mariana tinha dito algo como, calma, foi sem querer. Ele tinha olhado para ela com raiva e ela nunca mais falou nada. A gente foi morar na casa da minha mãe, mas ela não aguentou a gente lá. Disse que o Marcelo era grosseiro, que ela não ia sustentar a gente. Depois de 3 semanas, ela botou a gente para fora. Senti uma pontada de algo. Não era pena. Talvez fosse reconhecimento. Agora a gente tá morando num apartamento minúsculo na Zona Leste. Marcelo arrumou um emprego de vendedor, mas ganha mal. E ele tá sempre nervoso, sempre bravo. Comigo, com a vida, com tudo. Eu tô grávida de 7 meses, Neuza. E com medo. Medo de criar uma filha perto de um homem que não sabe fazer nada além de culpar os outros. Engoli seco. Eu sei que você não vai voltar. E eu não quero que volte. Só queria dizer que você foi corajosa. E que eu devia ter sido também. Antes de tudo isso. Fiquei olhando para a tela. Não sabia o que responder. Depois de alguns minutos, digitei. Mariana, o que o Marcelo fez comigo foi cruel. E você deixou acontecer. Mas eu entendo. Eu também já deixei muita coisa acontecer na vida por medo de ficar sozinha. Você ainda tem escolha. Não precisa aceitar ser tratada assim. Não por ele, não por ninguém. Ela demorou para responder. Como você conseguiu? Ir embora assim, sem olhar para trás? Pensei bem antes de escrever. Eu olhei para trás, sim, muitas vezes, mas percebi que não tinha nada lá que valesse a pena carregar. Só dor. E eu cansei de carregar dor dos outros. Você vai ter uma filha. Pensa no exemplo que quer dar para ela. Se é o de uma mulher que aceita migalhas ou de uma que sabe o próprio valor. Ela respondeu com um emoji de coração partido. Obrigada, Neuza. De verdade. Cuida da minha neta. Não respondi mais nada. Apenas silenciei a conversa. Naquela noite, deitada na minha cama pequena, olhando para o teto rachado do apartamento, pensei em tudo que tinha acontecido. 6 meses atrás, eu dormia num depósito. Acreditava que não tinha direito a nada. Aceitava a humilhação como se fosse amor. Hoje, eu tinha um trabalho, tinha amigas, tinha uma cidade que me acolhia, tinha uma vida que era minha. E o Marcelo tinha o que sempre quis, responsabilidade, contas para pagar, consequências e nenhuma casa para chamar de sua. Não era vingança, era justiça. Mariana tinha escolhas pela frente. Eu torcia, do fundo do coração, que ela fizesse as certas. Não por mim, por ela e pela menina que estava para nascer. Fechei os olhos e dormi tranquila. Pela primeira vez em décadas, sem medo do amanhã. 6 meses se passaram desde a conversa com Mariana. 6 meses de silêncio do outro lado do Atlântico. 6 meses de construção da minha própria vida. Tijolo por tijolo, ponto por ponto. Lisboa tinha deixado de ser um refúgio temporário.
Tinha se tornado minha casa. O ateliê da Conceição cresceu. A gente contratou mais uma costureira, uma moça jovem chamada Sofia, portuguesa, cheia de energia e ideias novas. Ela trouxe um frescor que o negócio precisava. Conceição brincava que a gente tinha virado uma liga de mulheres que não aceitam desaforo. E era verdade. Cada uma de nós carregava uma história de recomeço. Sofia tinha saído de um relacionamento abusivo. Conceição tinha fugido de um casamento arranjado. E eu tinha aprendido que viver não era apenas sobreviver aos outros, mas florescer apesar deles. Era uma manhã de outubro. O outono em Lisboa tinha um charme especial. As folhas douradas caindo nas calçadas de pedra, o cheiro de castanhas assadas nas esquinas, a luz suave que deixava tudo mais bonito. Eu estava na cafeteria da Dona Lourdes, como sempre, tomando meu galão e comendo um pastel de nata ainda quente. Ela trouxe o café e sentou na minha frente, coisa que fazia quando queria conversar de verdade. Neuza, posso te perguntar uma coisa? Claro, Dona Lourdes. Você sente falta? De quê? Do Brasil. Da família. Pensei antes de responder. Era uma pergunta que eu mesma me fazia às vezes, nas noites mais silenciosas. Do Brasil, às vezes sim. Da comida, da língua sem sotaque, de algumas ruas que eu conhecia de cor. Mas da família, respirei fundo. Da família como ela era, não. Porque aquilo não era família de verdade. Era obrigação disfarçada de amor. Dona Lourdes assentiu devagar. E você não tem medo de ficar sozinha? Eu tenho. Fui honesta. Mas prefiro estar sozinha do que mal acompanhada. E além do mais, eu não tô tão sozinha assim. Tenho vocês. Ela sorriu, daquele jeito maternal que me aquecia por dentro. Você é forte, menina. Mais do que imagina. Naquela tarde, quando voltei pro apartamento, encontrei uma carta na caixa de correio. Envelope bege, papel fino, caligrafia tremida. Sem remetente. Subi as escadas devagar, o coração apertado. Sentei na cama e abri. A letra era da Mariana. Neuza, não sei se você vai ler isso. Não sei nem se essa carta vai chegar. Mas eu precisava escrever. Minha filha nasceu. Dia 15 de setembro. Ela se chama Helena. Ela é perfeita, Neuza. Pequenininha, cheia de cabelo escuro, olhos que ainda não sei de que cor vão ser. Quando eu olho para ela, eu entendo tudo que você fez. Tudo. Porque eu não quero que ela cresça vendo a mãe ser humilhada. Não quero que ela aprenda que amor é aceitar migalhas. Eu saí, Neuza. Terminei com o Marcelo. Não foi fácil. Ele gritou, ameaçou, disse que eu não ia conseguir sozinha. Mas eu consegui. Voltei para casa da minha mãe, dessa vez com condições. E ela me aceitou. Não porque tinha pena, mas porque viu que eu tinha mudado. Eu arrumei um emprego numa loja de roupas. Não é muito, mas é meu. E eu tô criando a Helena do meu jeito, longe de quem me diminui. Você foi meu exemplo, Neuza. Mesmo sem querer, mesmo de longe, a Helena tem uma avó. E se um dia você quiser conhecê-la, a gente vai estar aqui. Mas se você não quiser, eu entendo. Você merece viver sua vida. Obrigada por tudo. Mariana. Terminei de ler com os olhos cheios de lágrimas. Não de tristeza, de algo mais complexo. Orgulho, talvez. Esperança. Segurei a carta contra o peito e olhei pela janela. O Tejo brilhava ao longe. Os barcos se movendo devagar, a vida seguindo. Mariana tinha feito a escolha certa. E Helena ia crescer vendo a mãe de pé. 2 dias depois, respondi a carta. Não com palavras cheias, mas com as certas. Mariana, parabéns pela Helena. E parabéns por você. Você fez o que eu levei 60 anos para fazer. E isso te torna mais forte do que imagina. Cria sua filha com amor, mas também com limites. Ensina para ela que respeito não se implora, se exige. Que silêncio às vezes é conivência. E que ela nunca, nunca vai precisar se diminuir para caber na vida de alguém. Sobre conhecer a Helena, um dia talvez, quando o tempo certo chegar. Por enquanto, eu preciso continuar construindo minha própria vida. Mas saiba que eu torço por vocês. De verdade, cuida dela. E se cuida também. Neuza. Lacrei o envelope. Coloquei o endereço que ela tinha deixado na carta e fui até os correios. Quando soltei a carta na caixa, senti algo se fechar dentro de mim. Não com amargura, com paz. Os meses seguintes foram tranquilos. O ateliê prosperava. Eu tinha até conseguido alugar um apartamento maior, com uma janela que dava direto para o rio. Toda manhã,
Acordava com a luz do sol batendo no rosto e o som dos barcos ao longe. Comecei a fazer aulas de português europeu para melhorar o sotaque. Fiz amizade com as vizinhas. Uma delas, Dona Glória, viúva de 80 anos, me ensinou a fazer bacalhau à Brás do jeito certo. A gente passou a cozinhar juntas aos domingos. Eu tinha uma rotina, tinha amigos, tinha propósito. E pela primeira vez na vida, eu tinha paz. Foi numa tarde de dezembro, quase um ano depois de ter saído do Brasil, que recebi uma ligação. Número desconhecido. Brasileiro. Meu estômago apertou. Atendi. Alô? Neuza. A voz era de homem, mas não do Marcelo. Sim, quem é? Aqui é o Dr. Fernando, do Hospital São Camilo, em São Paulo. A senhora é mãe do Marcelo dos Santos? Meu sangue gelou. Sou. O que aconteceu? Ele sofreu um acidente de moto. Nada grave, mas vai precisar ficar internado por alguns dias. Ele pediu pra gente ligar pra senhora. Fiquei em silêncio, processando. Como ele tá? Estável. Fraturou a perna, algumas escoriações, mas vai ficar bem. Tem alguém com ele? Não, senhora. Ele disse que não tinha ninguém. Engoli seco. Doutor, eu tô fora do país. Não consigo ir agora. Entendo. A gente vai cuidar dele, mas se a senhora puder ligar pra ele, acho que seria bom. Obrigada, doutor. Desliguei. Fiquei sentada no sofá, olhando pro telefone. Marcelo tinha pedido para ligarem para mim. Depois de tudo. Depois de ter me humilhado, me mentido, me jogado num depósito, ele ainda achava que eu viria. Parte de mim quis ligar. Quis perguntar se ele estava bem, se precisava de alguma coisa. Mas a parte maior, a parte que tinha aprendido a se respeitar, sabia que não era minha responsabilidade mais. Ele era adulto. Tinha feito escolhas. E agora estava colhendo. Não liguei. Em vez disso, mandei flores para o hospital. Com um cartão simples. Melhoras. Mãe. Nada mais. Naquela noite, liguei para Conceição e contei tudo. Ela me ouviu em silêncio. E quando terminei, disse: Você fez o certo. Será? Neuza, você não é má por se proteger. Você não é egoísta por escolher sua paz. Ele te machucou. E você não é obrigada a voltar só porque ele te chamou. Respirei fundo. Obrigada. Agora vem aqui amanhã que a gente vai tomar um vinho e comer uns petiscos. Você precisa de distração. Sorri. Tá bom. Passaram-se semanas. Marcelo não tentou entrar em contato de novo. Talvez tenha entendido. Talvez não. Não importava mais. Eu tinha construído uma vida. Uma vida onde acordava sem medo. Onde trabalhava com as mãos e o coração. Onde ria com amigas, comia bem, dormia tranquila. Uma vida que ninguém podia me tirar. Porque era minha. Era véspera de Natal, quando decidi fazer algo diferente. Peguei um ônibus até Sintra, uma cidade pequena perto de Lisboa, cheia de castelos e natureza. Sempre quis conhecer, mas nunca tinha ido. Caminhei pelos jardins do Palácio da Pena, subi até o topo e olhei a vista. O oceano ao longe, as montanhas verdes, o céu azul infinito. E ali, sozinha no meio daquela beleza toda, eu chorei. Não de tristeza, de alívio. Porque eu tinha conseguido. Tinha saído do depósito, literal e figurativamente. Tinha atravessado um oceano. Tinha reconstruído minha vida com as próprias mãos. E agora, aos 61 anos, eu finalmente sabia quem eu era. Não a mãe do Marcelo, não a viúva do Antônio, não a empregada da própria casa. Eu era Neuza. E isso bastava. Voltei para Lisboa com o coração leve. No dia de Natal, passei a tarde com Conceição, Sofia, Dona Lourdes e Dona Glória. A gente fez uma ceia misturada. Bacalhau, rabanada, farofa, arroz de polvo. Brasil e Portugal na mesma mesa. Rimos, comemos, brindamos. E quando a noite caiu e cada uma foi para sua casa, fiquei sozinha no meu apartamento. Mas não me senti sozinha. Porque eu tinha aprendido uma coisa. Solidão não é ausência de pessoas. É ausência de si mesmo. E eu, finalmente, tinha me encontrado. 3 anos se passaram desde que saí do Brasil. O ateliê agora tem 2 unidades. Eu virei sócia da Conceição. A gente atende casamentos, festas, formaturas. Tem fila de espera. Voltei a estudar. Fiz um curso de design de moda. Aos 64 anos, descobri que nunca é tarde para aprender. Mariana me manda fotos da Helena de vez em quando. Ela cresceu. Tá linda, esperta. Pergunta sobre a avó que mora longe. Um dia talvez eu vá conhecer. Ou talvez ela venha aqui. Não tenho pressa.
A vida me ensinou que as coisas certas acontecem no tempo certo. Marcelo, não sei, não pergunto, não procuro saber. Ele faz parte de um passado que não me define mais. Hoje, acordo todos os dias na minha cama, no meu apartamento, com vista para o Tejo. Tomo café na janela. Vou trabalhar num lugar que amo. Volto para casa e cozinho para mim. Leio, assisto série. Vivo. Vivo de verdade. E quando olho para trás, para aquela Neuza que dormia no depósito, que acreditava não merecer nada, que aceitava migalhas como se fosse amor, eu sinto orgulho, porque ela não morreu ali. Ela renasceu. E hoje eu sou a prova de que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a si mesma.